Despertando a consciência. Boa noite para todos vocês que já se encontram aí. A nossa querida Maria das Graças Santos, aqui de Mendes, que já está aí conosco desde cedo, esperando para começar. Boa noite, Graça. Seja bem-vinda. Então, nós estamos vivenciando hoje a continuação da nossa live da terça-feira, né? Em que nós estamos estudando espiritualidade e saúde, como sempre fazemos. Essa é a nossa meta, a nossa busca, o nosso objetivo, que é estudar espiritualidade e saúde. E aqui no canal Despertando a Consciência, nós estamos exatamente fazendo esse estudo atual, que é baseado na parábola dos dois irmãos. Nós tínhamos parado quando nós estávamos comentando sobre o momento em que o filho mais moço, que tinha ido para a cidade distante, ele vai ter o seu despertamento. E aí ele vai ter um momento de buscar o momento de transformar o desamor no qual ele estava para o amor verdadeiro. Então ele vai buscar exatamente através de quê? Do amor a ele próprio. Ele diz assim, mas aqui eu estou passando uma maior necessidade, né? Porque ele estava num lugar onde havia uma grande fome, e lá ele não tinha nada o que comer. E ele tinha gastado tudo que ele tinha recebido do pai, tinha ficado sem nada, ele não estava com condições. E aí ele pensa em solicitar trabalho para o pai dele. E esse ato é um ato de humildade. Um ato de humildade porque que vai, vamos dizer assim, dar um pontapé inicial na reabilitação, né? Da perda do relacionamento amoroso que a gente tem que ter com a vida para o relacionamento amoroso, né? E isso aí está baseado numa coisa que eu já falei aqui outras vezes, que é a questão de perdoar. Perdoar é muito importante. Jesus manda perdoar até os inimigos. Mas a gente tem que passar, aqui nós queremos falar do perdão no sentido do auto-perdão, ou seja, no perdão que a gente tem que desenvolver para nós mesmos, para os nossos próprios erros, as nossas próprias falências. Nós devemos procurar atender a essa condição de auto-perdão, porque porque o auto-perdão não é uma anulação dos erros que a gente comete. Não existe na lei divina, né, essa questão. O auto-perdão é um mecanismo que Deus confere para nós, nos faculta aos seus trabalhadores na reabilitação da sua própria consciência. Então, esse rapaz mais moço, ele está nesse momento executando essa tarefa de auto-perdão, buscando perdoar a si próprio, buscando voltar atrás para buscar a reabilitação. Então, ele havia desperdiçado os bens que pertenciam ao pai, e agora ele estava perante a sua consciência, pleiteando somente ser recebido pelo pai como fosse um trabalhador dele, só isso, mais nada. Ele não estava pensando em voltar com o filho que receberia a capa, o anel, a sandália, né, como ele vai receber mais adiante, né? Então, ele pleiteia só trabalhar para o pai e reconstruir os bens que ele perdeu, não é isso? Então, isso aí é um ato de humildade. A humildade é vamos dizer assim, a primeira experiência importante para a vida de alguém que pretende restaurar a sua caminhada, né? E aí diz lá na parábola assim, e ele se levantando, essa coisa de levantar, eu já falei aqui,
levantar, subir, nas escrituras, tem um significado muito grande, é o significado da elevação, da pessoa sair de um patamar mais baixo para um patamar mais alto. E levantando-se, né, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, ele viu lá o pai, que o pai saiu correndo, né? E o pai ficou, ele, filho, moveu-se de grande compaixão por si mesmo. E o pai também moveu-se na direção dele, também tocado de grande compaixão, e aí se lança ao pescoço do pai e o beija. Uma coisa, uma cena belíssima isso, né? Aqui, vocês lembram que eu já mostrei aqui a imagem do Rembrandt, né? Que é o filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. O Rembrandt, que é o rei do claro escuro, né? Fazendo aquela imagem maravilhosa que nós já vamos estudar com detalhe. Então, aqui, esse filho, ele parte para a realização, né? Quando ele encontra o pai, né? Daquilo que ele havia idealizado, aquilo que ele havia pensado. Ah, vou voltar para o meu pai, porque lá tem, pelo menos eu vou me alimentar, né? Ele saiu, então, da esfera da idealização, do pensar, do admitir o ato e fazer o ato. A gente tem muito esse negócio de por exemplo, fazer um plano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar, e a gente acaba não fazendo nada. Então, aqui ele fez um movimento, isso é importante também a gente considerar na parábola, porque esse movimento de transformar aquilo que foi idealizado num ato real, numa ação, né? Porque a vida é feita de pensamentos, palavras e atos, né? O pensamento, a palavra, sem o ato, não vale nada. Então, preciso que a gente pense, medite, planeje e execute, né? Então, Jesus está chamando a atenção aí nesse ponto para a ação do bem. Por quê? Porque não basta idealizar o bem, eu acabei de falar isso, né? Necessário praticar o bem. Não basta se imaginar de pé, vou me levantar. É fundamental o esforço de realmente se levantar, pôr-se de pé e começar a caminhar. É comum em nós, muito comum, a gente idealizar e não fazer, né? Às vezes há um processo de mudança na nossa vida que a gente precisa fazer e a gente fica protelando com o intuito de reabilitar a nossa consciência, ficamos apenas na ideia e não vamos adiante. Essa falta de ação fica indefinida, porque a gente vai e diz assim, um dia desses eu vou mudar. Um dia desse não existe no calendário, um dia desses não existe. A gente inventa esse dia só para postergar, para procrastinar, né? Vamos dizer assim, o recomeço do processo. E aí, como diz que eles já estavam tomados de compaixão, tanto o pai quanto o filho, né? E a gente tem que considerar que a compaixão é uma virtude. Virtude essa que é filha dileta do amor verdadeiro, que faz compreender aquele que erra, aquele que cometeu o infausto, cometeu o equívoco, a indignidade, ele não é indigno. Ele cometeu indignidade, mas não é indigno. Ninguém é indigno, né? Mesmo quando a gente pratica indignidade, a gente não é indigno. Pois a gente apenas está compreendendo que a indignidade é fruto da nossa ignorância, é fruto das nossas falhas, da nossa falta de vontade, né? E que pode e deve ser corrigida, né? E não condenada. A gente costuma condenar as coisas. Condena e pronto. Não. A gente sabe. Por que Deus não condena? Deus não condena porque Deus sabe que todos os nossos equívocos são transitórios, né? E não nos pune, né?
quando nos equivocamos. Mas ele criou Deus criou leis, né, das quais não podemos fugir, porque são para o nosso próprio bem. Daí é que surgem as aparentes punições, que na realidade são as expiações, ou seja, processos de purificação interior. É por isso que Jesus coloca a questão da compaixão do Pai, pois nenhum dos seus filhos é indigno do amor de Deus. Deus ama a todos, mesmo quando essa criatura pratica atos falhos, atos errados, indignidades, como eu acabei de falar aqui ainda há pouco, né? Então, e aí, lá no Evangelho está escrito assim, e o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Falou isso para o pai. Vemos aqui nessa passagem do Evangelho que de uma forma bem sublime, esse rapaz, ele pratica o exercício da humildade antes só idealizada. Ele idealizou e foi lá e executou. Então podemos refletir também sobre esse versículo, que mesmo sendo recebido com carinho, com amor, com paixão pelo Pai, ele ainda se sente indigno. O amor de Deus que o toca no fundo do coração não retira dele a ideia de que ele fez um ato errado, né? Porque o processo de reabilitação não depende de alguém de fora, depende apenas da pessoa dentro dela mesma. É dentro de nós que nós temos que buscar isso. Então, é um processo. Deus sempre nos trata com dignidade, né? Mas apesar disso, quando praticamos coisas erradas, coisas indignas, o processo de reabilitação diz respeito à nossa consciência. E não depende de Deus perdoar ou não perdoar, não depende nada disso. O que podemos fazer quando o nosso esforço de reabilitação é sincero é proporcionar, ou melhor, trabalhar com o fluxo de amor que recebemos do alto, que recebemos de Deus, fortalecer o nosso propósito. Mas essa reabilitação é uma tarefa que é apenas da pessoa, apenas nossa, né? É um processo difícil de acontecer, porque enveredar pelos equívocos provocados pelo desamor é relativamente fácil. Errar é fácil. Mas fazer o caminho de volta, buscando o amor verdadeiro, é muito difícil. Pois necessitamos muitos exercícios de auto-amor para esse mistério, pois a consciência, sendo aquilo que é a parte divina que está em nós, né, é amor. E ao escolhermos praticar coisas equivocadas, é um ato de desamor. Deixamos marcas intensas na nossa consciência e dependendo da intensidade do mal que nós praticamos. Por isso, a realidade ou melhor, a realidade da reabilitação é demorada, é custosa, é difícil, porque fomos criados apenas para praticar o amor, para praticar o bem e não o desamor, e aí quando a gente erra esse caminho, aí pega esse atalho, a coisa fica complicada. Então, para que essa reabilitação aconteça verdadeiramente, é necessário que aquele que se equivocou, aquele que errou, trabalhe no desenvolvimento do amor e da compaixão para consigo mesmo, o alto amor, né? Para suavizar a sua própria consciência, tendo como modelo o amor e a compaixão no próprio Pai, né?
e da forma que como Jesus vai nos ensinar a nós, como seus aprendizes, acerca do seu jugo suave, do seu fardo leve. Né? Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Para sentir os nobres sentimentos do amor e da compaixão, nós precisamos exercitá-los, praticá-los, muitas vezes, repetidamente, até que a gente possa, de fato, sentir aquilo em nós, para poder sentir como uma vivência, uma experiência pessoal de cada um de nós. Mas aí, o pai, na sua alegria, na sua compaixão, recebe esse filho, né? E diz assim, falou com os servos, né? Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe o anel na mão e põe a sandália nos pés, né? E veja, na foto, não sei se o Carlão tem aí o Carlos tem aí a imagem do Rembrandt, ele podia botar para nós, que está lá, vocês vão ver os pés descalços, a roupa do rapaz está em frangalhos na imagem que Rembrandt construiu. Mas o pai disse a seu servo, trazer então depressa a roupa, sandália e o anel para a mão, né? Trazer também o bezerro cevado. O que é o bezerro cevado? O bezerro cevado, está aí a imagem, olha só que beleza. A imagem do Rembrandt. Ele descalço, olha, preste atenção nos pés. Um pé está sem calçado nenhum, outro tem um calçado roto, né? E a roupa está em frangalhos, a roupa está toda assim, meia perdida. Então, o pai manda trazer o bezerro, né? O bezerro cevado, quer dizer, o bezerro gordinho. Vamos matá-lo e comamos, alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Já estava perdido e foi achado. E aí começaram a alegrar-se, né? O pai, no entanto, recebe como filho muito amado. E Jesus, nessa passagem, ele está nos lembrando a condição de que somos filhos de Deus, que somos filhos de Deus em qualquer circunstância, mesmo quando praticamos coisas erradas. Nunca perdemos a paternidade divina. A paternidade divina é permanente em nós. Podemos nos afastar de Deus, mas Ele nunca se afasta de nós e estará sempre aguardando o nosso retorno. Pode tirar a imagem agora, Carlos, já está bom. Quando nos afastamos da casa do Pai, para irmos para a terra, tal da terra distante, né, que conforme a parábola nos aponta, ficamos perdidos em nossa própria ignorância e acabamos de forma psicológica, né, de maneira psicológica, nós ficamos, vamos dizer assim, mortos. É uma espécie de morte. Por quê? Porque ficamos perdidos na nossa própria ignorância e morremos psicologicamente, pois nos afastamos da nossa essência, da essência de Deus, né? Como vimos anteriormente, na visão profunda que estamos aqui tentando abordar, a gênese da doença para o espírito imortal, ela encontra-se nesse movimento de afastamento da criatura da casa do Pai. Tem uma outra imagem aí, Carlos, que você pode botar, que é aquela imagem que você disse que já conseguiu até dar uma melhorada no zoom. Bota aí para a gente ver essa imagem, que vai mostrar exatamente aquilo que eu já expliquei num outro momento aqui, que é a imagem que mostra, tá aí, ó, olha lá a essência lá no centro, que é a essência divina, a negatividade do ego, né, que é o desamor, e as máscaras do ego, que é o pseudo-amor, né? Então, quando a gente se afasta desse centro ali, ó, olha lá, o ser essencial, que é o amor, que é a essência divina que está em nós acabamos de entrar no quadro da doença. A doença é o afastamento do amor essencial, né? Mas quando nós decidimos voltar para
vivenciar essa essência, esse fulcro maravilhoso que está em nós, na nossa essência, que está bem mostrado aí nessa imagem aí, nesse desenho, né, que mostra o ego nas suas máscaras, as negatividades do ego, que é o desamor e o pseudo-amor, o amor, o pseudo-amor e o desamor. Nós vamos ver que nós retornamos ao amor e à felicidade, que é a nossa designação real, a nossa destinação real como filhos de Deus que somos, herdeiros que somos do universo. Por isso o pai estava tão alegre ao receber o filho, oferecendo novamente tudo de bom, porque aquele filho que estava para ele estava morto, né? Morto psicologicamente morto, reviveu e se auto-encontrou. Então, quando nós retornamos para casa, quando nós retornamos ao centro da nossa essência, a nossa espiritualidade, para viver a nossa religiosidade de maneira assim mais profunda, e passamos a sentir o fluxo do amor divino em nós voltamos a experimentar a saúde espiritual, que é a fonte da saúde física. Nossa real destinação, nos libertando de qualquer doença. As doenças podem estar até nos acicatando, mas elas não são capazes de nos provocar a queda, de fazer com que nós passemos sofrimento. Há pessoas que têm doenças, carregam essas doenças até durante um certo tempo, mas porém essa doença não incomoda. Ela está aí conosco também, a Helene Pio. Boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Então, ao retornarmos à casa, a nossa espiritualidade, para viver a religiosidade, nós estamos voltando a ter esse fluxo de amor divino em nós. Voltamos a experimentar essa saúde espiritual, isso é muito importante. É assim que Deus nos trata, oferecendo sempre recursos necessários à nossa evolução, mesmo quando desperdiçamos a partir do momento que demonstramos real humildade e arrependimento dos erros que cometemos. Então, é necessário assinalar sempre que, apesar de na parábola a trajetória da vida do filho, né, desse filho mais moço, ser linear, ele sai de casa, da casa do pai, erra fragorosamente, sofre as consequências do erro e se arrepende e volta, né? Em realidade, isso dificilmente acontece dessa forma, normalmente não é linear assim. Está linear aqui na historinha, na parábola, mas na vida real não. Muitas vezes passamos várias encarnações na primeira fase e mesmo assim, né, como o filho pródigo, né, passou, nós nos distanciamos da casa do pai, depois de passar existências inteiras sofrendo as consequências dos nossos erros, para depois nos conscientizarmos de que esse sofrimento é apenas fruto das nossas escolhas erradas, equivocadas, resultando do desamor que praticamos, para que, por meio de um ato de alto amor, possamos nos arrepender, né? E lentamente utilizar as várias existências, retornando à casa do Pai, exercitando o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é o desiderato da vida. Uma coisa é certa, né? O filho pródigo, esse rapaz mais moço da parábola dos dois irmãos, cedo ou tarde, ele retorna à casa do pai. Volta a vivenciar a própria espiritualidade e a sua própria religiosidade. Isso vai acontecer com todos nós, em todas as épocas da nossa vida. Mas aí, o filho mais velho, agora vem o filho mais velho, que é o outro lado da moeda. Toda moeda tem dois lados, meus amigos. Então não tem moeda com um lado só. Toda moeda tem um lado tal e um lado qual. Todas elas. Cara, coroa, né? Frente, verso, tudo tem sempre dois lados.
E o mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música, ouviu as danças. E aí, essa é a parte dessa parábola que é muito ignorada pelas pessoas que fazem o estudo evangélico. A maioria das pessoas ignora, tanto que ela é mais conhecida como parábola do filho pródigo, e não como parábola dos dois irmãos, como Jesus a chamou. Jesus chamou a parábola dos dois irmãos. Lembremos que sempre o filho que erra e se arrepende volta ao convívio do pai. E esquecemos do outro filho mais velho. Jesus, no entanto, diz desde o início que a parábola Jesus começa assim: era um certo homem que tinha 2 filhos. E é nessa parte da parábola que ele chama a atenção para um movimento psicológico importantíssimo que a parábola pretende mostrar, que é o mascaramento do ego, a máscara do desamor pelo desamor. Aí Jesus está nesse filho mais velho. Jesus vai mostrar exatamente o mascaramento do ego, mostrando que Jesus utiliza desse irmão mais velho como modelo, porque as máscaras do ego são fruto de uma elaboração mental mais sutil e precisa de mais experiência de vida. Por isso utiliza simbolicamente o filho mais velho. O mais velho quer dizer o que viveu mais, o que experimentou mais, o que tem uma vivência mais longa, não é? Então, se a gente fizer uma exegese, né? Exegese quer dizer fazer uma análise evangélica, chama-se exegese, fazer a exegese, fazer uma compreensão dos símbolos que são colocados aqui para entender muito dos conflitos que existem no ser humano. O ser humano tem conflitos. Primeiramente, nós vemos que o filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto de casa, mas não entrou na casa, ficou perto. Jesus nos chama a atenção para o fato de ele estar no campo. Ele não estava em casa. Ele estava perto da casa do pai, mas não estava na casa, né? A postura dele não é a de estar dentro da casa, no meio da questão. Ele está perto da questão, mas não dentro da casa, na comunhão do pai. Ele está perto, está rodando por ali e tal. Ele se movimenta no pseudo-amor e não no amor verdadeiro. Ele está só por perto, mas não está dentro da questão. O pseudo-amor está perto do amor, pois parece que é ele, mas não é, né? Não é ele. E está sempre ocultando uma manifestação do desamor. E aí eles chamam dos servos, o filho mais velho que chegou, né, do campo, e pergunta assim: o que é isso aí? O que era aquilo? Ele pergunta. Ele continua aqui na mesma postura de estar perto, pois não se dirige para dentro da casa, para perguntar diretamente ao pai o que estava acontecendo. Eles chamam dos servos e pergunta para o servo do lado de fora. Ele reluta em entrar dentro da casa, ele reluta em entrar em comunhão com o pai. Aí o servo responde para ele: é o seguinte, veio teu irmão e teu pai mandou matar o bezerro cevado porque recebeu o teu irmão são e salvo. O servo dá a ele importante notícia do retorno do irmão são e salvo. Mas ele, em vez de ficar feliz, aí vai dizer a palavra, diz assim: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava-o para que ele entrasse. O pai vai chamar ele. Aqui fica explícito o desagrado com que se manifesta esse rapaz, né? Quer dizer, aquilo que estava acontecendo ali. Ele se revolta com o que está ocorrendo e torna claro, explícito, bem claramente,
o seu distanciamento do pai, porque o pai estava alegre, ele tinha que ficar alegre também, e ele não fica alegre. Ele estava por perto, mas não estava dentro da casa, né? Ele não quer entrar na casa. E o pai concita ele a entrar, mas ele não quer entrar em comunhão, porque a atitude de compaixão do pai está desagradando a ele. Ele achava que o pai devia punir o irmão e não o receber com aquela festa toda. Ele não quer se alegrar com o retorno do irmão, mas o pai vai até ele, insiste para que ele adentre a casa e passe a conviver na comunhão com ele, pai, e o irmão que estava retornado lá, né? É isso que Deus faz conosco. Deus faz conosco assim, sempre nos convidando, de todas as formas, a entrarmos em comunhão com Ele, a estarmos perto, dentro da casa. Aí a parábola diz mais assim: mas respondendo, esse mais velho diz assim, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos e nunca me vistes transgredir os teus mandamentos. E nunca me deste sequer um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Aqui a máscara do ego cai, né? Apesar de ele não perceber isso, a máscara do ego cai. Caiu a máscara, chegou aí a Vera Lúcia. Vera Lúcia, seja bem-vinda, Vera Lúcia. Boa noite, né? Mas aí a máscara cai, apesar de ele não perceber que a máscara caiu. Inicialmente, vamos analisar o que é esse, que mandamento é esse que ele diz que segue do Pai. O que é isso? A ideia que Jesus faz de mandamento diz respeito ao exercício do conjunto de leis criadas por Deus para a condução do universo que é regido por Ele e de todas as criaturas que vivem nesse universo. Deus criou as leis e as colocou na consciência de cada um de nós, né? Nós vemos esse conceito de mandamento de uma forma magistral no diálogo que Jesus tem com o doutor da lei, anotado por Mateus no capítulo 22, no versículo 35 a 40. Aí vamos transcrever isso para vocês. E um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus para o experimentar, dizendo: mestre, qual o grande mandamento da lei? O doutor da lei perguntou, né? E Jesus disse-lhe: amarás teu Senhor, né? Aqui, deixa eu dar uma... amarás teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento, Jesus está falando, né? É semelhante a este, que é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quer dizer, todas as leis e os profetas estão sintetizados nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nesse diálogo, Jesus aborda a questão da lei do amor, expressão da lei divina, que dá origem a todas as outras leis. E ao lermos a palavra mandamento, imediatamente nos associamos a uma ordem imperativa, uma ordem, uma obrigação, imposição, mando, algo que se deve fazer obrigatoriamente, não é um pedido, não é um conselho, sob pena de que, caso não se faça assim, não se realize desse jeito, haver sanções às pessoas que são infratoras. Resta-nos refletir sobre a seguinte pergunta: como pode o amor ser uma imposição? Como é que o amor pode ser uma obrigação? Ninguém pode obrigar ninguém a amar, gente, não é? Amor é um ato da vontade da pessoa, né? Aí chegou a Miriam também, a Miriam Baltar está por aí também. Seja bem-vinda, Miriam. Então, ao realizar esta
esse estudo psicológico do Evangelho, nós vamos perceber, né, que para Jesus, mandamento significa apenas uma regra de conduta a ser exercida pela criatura ao longo do seu caminhar, né? Um processo evolutivo, em que terá todo o tempo que for necessário para realizar essa tarefa. Ninguém consegue evoluir forçando-se, forçando a natureza, se obrigando, mas desenvolvendo-se de forma gradativa, suave e leve. A leveza é uma característica do processo evolutivo saudável, né? Por isso, o Evangelho sempre nos convida, o tempo todo, ao exercício constante do amor, e não a amar por obrigação. Tem que amar fulano. Ninguém tem que amar ninguém. Pois isso cria apenas uma hipocrisia, uma coisa errada. Atitude nociva à própria criatura. Jesus, como nos diz a mentora Joana de Ângeles, ela vai falar, Jesus é um psicoterapeuta excelente, grande médico das almas e sabedor do que é melhor para nós. Ele é que sabe que nós somos simples e ignorantes, que nós não podemos nos transformar por decreto. Jamais poderia Jesus nos ensinar a praticar o amor de forma obrigatória, por ser isso impossível. É impossível realizar amar obrigatoriamente. Ao contrário, o convite de Jesus é repleto de doçura, é repleto de suavidade, é cheio de boa vontade para conosco. Nunca algo a ser feito sob coação. Não existe coação no Evangelho. Ninguém é obrigado a nada. Por isso, o conjunto, os donos das religiões, todas as vertentes, não estou aqui não vou defender ninguém nem acusar ninguém, mas todos eles dizem que a obrigação, não sei o quê. Eles é que fazem isso. O ser humano é que bota obrigação nas coisas. Não tem obrigação. Ninguém tem obrigação de nada. Ninguém é culpado, nós somos só responsáveis. Por isso, o conjunto de mandamentos divinos não é algo que possamos seguir a partir de uma regra fora de nós. E sim, é algo a lei de Deus é uma coisa viva, que deve estar viva dentro de nós. Por isso que se diz que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Essa lei não diz respeito ao Pai, mas sim a cada uma das criaturas. Essa ressalva é importante que a gente faça para podermos entender que o comportamento mascarado do filho mais velho, como ele é mostrado por Jesus, quer dizer, ele não tinha amor pelo pai, não tinha amor pela obra que ele estava fazendo. Ele tinha assim um disfarce, uma máscara do ego, né? Ele estava com o pseudo-amor. E aí a máscara cai, quando ele vai e se indigna, fica indignado e fala que o pai nunca deu nenhum cabrito para ele se divertir, para ele comemorar com os amigos dele. E aí fica, né? Bom, ele coloca como um servo do pai e não como um filho. Os interesses são comuns com o pai. Quer dizer, o filho mais velho, ele se julga um servo, ele não é o filho, ele não se sente como filho. Ele estava ali com o pai, ali por perto, né? Mas estava por obrigação. Ele nunca transgrediu os mandamentos, ele era uma pessoa corretíssima, como um servo, não porque escolheu ser assim, mas como um filho escolhe, mas consoante de Jesus, conforme está em João 8,35. Ora, o servo não fica para sempre na casa, mas o filho, sim, sempre fica. Leiam lá em João 8,35, vocês vão encontrar isso. Fica muito claro ali
que o mandamento era do pai, né? Ele fala teu mandamento, né? E não estava presente nele, não era dele, não era ele. O mandamento tem que estar vigindo dentro do nosso coração, e não é o mandamento do pai. Não é porque o pai disse que tem que fazer que a gente tem que fazer, porque a nossa consciência vai nos dizer que precisamos fazer isso, né? Então, não havia comunhão de pensamento, atitude comum em um filho que é diferente da relação com o servo. Você pode até ter um servo que você trata como filho, né? Mas geralmente a posição de servo é diferente da posição de filho. E ao se colocar como servo, esse filho mais velho, ele fica aguardando uma remuneração, ele quer receber de volta alguma coisa, né? Remuneração, os interesses dele são diversos dos interesses do pai. Ele quer servir a dois senhores, a Deus e a ele próprio, com dois senhores. E é uma coisa impossível de ser feita, de ser praticada, porque Jesus vai lá dizer em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de amar o outro e odiar o que ficou para trás, desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Está escrito na Bíblia, está lá em Mateus 6:24. Daí o fato de ele, né, esse filho mais velho, se considerar não filho, mas servo. Não querer entrar em casa, não queria entrar na casa do pai, pois não se sentia confortável ali, por ter os seus interesses contrariados. Os filhos têm interesses em comum com o pai, e por isso que ficam para sempre dentro da casa. Ele está dentro da casa porque é gostoso estar ali, né? Você não acha que é bom, fica não querendo, resistindo ao pedido de entrar dentro da casa, né? Então, a gente vai terminar dizendo que fica claro aqui que a vontade desse filho mais velho era outra, quando explicita a inveja que sente do irmão mais novo, que o pai programou a festa para dar pela volta dele. Ele é um servo que teme o seu senhor. Ele está ali por obrigação, fazendo tudo de conformidade com o que está escrito nos mandamentos. Ele é uma pessoa disciplinada, vivendo uma farsa, porque no fundo aquilo é uma farsa. Pois no fundo ele queria ter feito o que seu irmão fez, que era sair fora e gozar a vida lá na cidade distante. Então, isso é muito comum, a pessoa criticar o outro que fez a coisa errada, porque no fundo ele está invejando que o outro teve coragem de fazer que ele não conseguiu fazer, né? Isso é muito comum no ser humano. Jesus também vai chamar a atenção, nesse versículo, para a mentira, né? Quando o filho mais velho diz que o pai nunca lhe dera sequer um cabrito. Isso é uma mentira completa. Vimos no início da história que quando o filho pródigo, o mais moço, né, solicitou a parte dele da fazenda, da herança, o pai dividiu a fazenda com os dois. Então, os dois já haviam recebido, cada um, a sua parte. Na realidade, ele mente porque quer mais e não acha que o que ganhou, ele não acha que ganhou, que o que ele ganhou seria suficiente, né? Ele quer um tratamento diferenciado para si, coisa que o pai com certeza não vai fazer, porque o pai é sempre uma pessoa, um ser equânime, quer dizer, igual para todos, né? Então, Deus trata a todos os filhos sem acepção de pessoas, igualmente, e oferece a todos os mesmos recursos para evoluir, as mesmas ferramentas para crescer, todas as formas de dar à criatura, como está muito bem exarado aqui nessa parábola. A diferença que Jesus quer frisar aqui é que nem sempre nós percebemos isso. Aquele que é o filho mais moço, o chamado pródigo,
percebe quando está na carência. Só quando ele ficou em carência que ele percebeu que é ele mesmo que causou aquilo. Todas as coisas que sofremos são coisas que nós próprios causamos. O mal não é criação de Deus, Deus não criou o mal é criação do ser humano. Já seu irmão mais velho acha que a causa da sua carência são os outros. O pai e o irmão, eles que estão causando isso. É uma postura típica da criatura que tem a máscara do ego, o ego mascarado. Criatura mascarada atribui seus problemas aos outros e não a si mesmo. Nós vamos interromper por aqui, né? E já estamos com mais de 40 minutos da nossa apresentação, eu acho que é suficiente. Nós vamos voltar terça-feira, voltaremos a tratar desse assunto a partir do ponto que paramos aqui. Deus nos abençoe, sejam todos muito felizes. Deixa eu ver se chegou mais alguém aí. Não, acho que estamos nos que estavam mesmo. Graças a Deus. Tem muita gente por aí assistindo, mas tem gente que não bota o nomezinho aí, não dá boa noite pra gente. Boa noite aí para vocês que não estão dando boa noite, tá? Também. Boa noite para todos. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos faça felizes. E aguardamos vocês. Entre em contato aí com os outros, através do grupo. Do grupo tem o telefone de todo mundo. Um fala com o outro aí, podem se falar uns com os outros. Alguém aí se manifeste no grupo para fazer as pessoas virem, para não perder, porque isso aqui é uma sequência. A pessoa perde uma dessas lives, perde um pedaço e aí depois não entende o resto que vai vir para frente. Porque depois tem uma conclusão e tudo depende dos começos. A paz do Senhor seja conosco, Jesus nos abençoe e nos ampare, e estamos juntos, meus amigos. Fiquem com Deus.